Pessoas ansiosas, elas muitas vezes começam com pensamentos que parecem inofensivos. Vou dar um exemplo. Não sei se já aconteceu, mas algum momento na vida de vocês já passaram por uma situação de escutarem uma notícia na TV ou de escutar algum relato de alguém, de acontecer alguma tragédia e você se colocar naquela tragédia? Por exemplo, agora a gente sabe que tiveram vários ataques, né, de tubarão aqui no litoral de Recife. E aí imagine você vendo essa reportagem. Em algum momento você vendo essa reportagem ou em qualquer outra situação na sua vida, você se coloca nesse local, então você pensa, meu Deus, se eu estivesse lá, passasse um tubarão, como é que eu reagiria? E aí você já começa a projetar. Se fosse comigo, as reações que eu teria seria essa. Eu sairia da água, eu brigaria com o tubarão, eu daria um soco no tubarão. Como é que eu reagiria? Né? Então, aconteceu um tsunami, você começa a se projetar, meu Deus, se eu estivesse nessa cena, nesse tsunami, como é que eu faria? Eu tô com minha família, eu pegaria fulano, pegaria ciclano, colocaria em tal local, fugiria dessa forma, eu tentaria resolver desse modelo. Para muitos isso é um pensamento extremamente inofensivo, inclusive a fala de muitos pacientes é um pensamento muito bom porque eu já vejo a situação e eu já me projeto, eu me protejo e eu sei que se eu passar por uma situação dessa, eu vou saber como agir. Isso nada mais é do que ansiedade, tá? Então, estudos já mostram que a ansiedade, inclusive, já se mostra em pensamentos inofensivos, aparentemente inofensivos como esses, tá? Então, fobias, excesso de fobias que não são trabalhadas. Aquele paciente que não consegue desligar-se do mundo. É aquele paciente que ele está trabalhando o dia todo, ele está ótimo. Quando ele chega em casa, que ele está sozinho, ele mesmo, que ele não está mais ativo devido ao decorrer, né, das atividades que ele fez no dia, né, devido a tanto trabalho, tanta sobrecarga, tanta gente falando com ele, quando ele para, que ele se acalma, a mente dele não para. Então ele continua lá pensando. É aquele paciente que vai dormir e quando ele vai dormir ele começa a pensar, mas amanhã eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E ele começa a projetar, ele começa a pensar justamente no momento que ele deveria começar a diminuir essa intensidade de pensamentos, diminuir essa atividade mental. E com isso ele começar agora a se preparar para ter uma excelente noite de sono, que deve ser reparadora, e no outro dia ele está de novo em pé. E aí para esses pacientes a gente inclusive orienta que se a mente dele está tão povoada de pensamento, muitas vezes pensamentos inclusive negativos, né? Então ele deixa um caderninho do lado lá da cama dele, numa cômoda, o que ele tiver ali perto, deixa um caderninho, deixa uma caneta, ou a gente não orienta muito que o paciente ele fique com o celular antes de dormir, mas caso não tenha jeito, ele pega o celular e ele grava um áudio para ele mesmo. Olha, amanhã quando você acordar, você tem que se lembrar de fazer isso. Ou se não, com um caderninho você anota. Primeiro ponto, o que eu tenho que fazer amanhã? Esse. E depois, quando você acordar, você vai ter tudo lá e você, no decorrer do dia, se programa para executar essas tarefas. Pacientes ansiosos são pacientes muitas vezes que se culpam, são pacientes muitas vezes se sentem sobrecarregados, que têm um excesso de autorresponsabilidade. Então é interessante que esses pacientes, eles comecem a entender como funciona a mente deles e qual é o fator que está trazendo essa ansiedade à tona e a desregular essa ansiedade.